pergunta que faço a você. O Bolsonaro, quando fala, parece que ele não foi presidente do Brasil. Cássio, o Bolsonaro estava morrendo de saudades do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto é um dos homens que o Bukele brasileiro prenderia primeiro. Então eu acho estranho. Eu acho, se fosse o Valdemar, eu ficava com uma pulga atrás da orelha com o Jair. O que vai acontecer com o Bolsonaro nesse momento é isso: ficar os fãs, aqueles que não ligam. Não importa o que ele faça, não importa como seja, com quem que ele esteja, o fã não liga. Ser humano. Não existe um ser humano que se debruce na sua própria ignorância e não seja um canalha da mesma forma, ou melhor, um canalha pode ser muito inteligente, mas o inverso não acontece. Bolsonaro diz que fará semelhante ao Salvador se voltar ao Planalto. O ex-presidente Bolsonaro afirmou neste sábado que mudará o destino do Brasil se vencer as eleições em 2026 e tiver apoio de 50% do Congresso. Diz que faria algo semelhante ao Salvador. Abre aspas, tem um áudio aí, melhor, solta aí o trecho, vamos lá. Tem alguns que me criticam, e quando se fala, por exemplo, no Bukele lá de El Salvador, tem alguns que me criticam, o Bukele fez a coisa certa. Ele teve, lá eleições são solteiras, né? É para executivo, depois 2 anos legislativo, vai alternando. Ele se elegeu presidente com o Congresso velho, não podia fazer nada. Naqueles 2 anos ele falou, me dei 70% do parlamento que eu mudo o destino de El Salvador. O povo deu quase 80% para ele. Bom, chega, tá e ele resolveu. Olha, ô Vanessa, a pergunta que faço a você. O Bolsonaro, quando fala, parece que ele não foi presidente do Brasil. Parece que ele nunca foi presidente. Impressionante. Vai lá, Vanessa, o que você achou da fala do Bolsonaro? Tem 2 opções para definir isso. Ou é burrice excessiva, realmente ignorância, inaptidão, ou canalice. Ou talvez as 2 coisas que sempre se retroalimentam dentro de um ser humano. Não existe um ser humano que se debruce na sua própria ignorância e não seja um canalha da mesma forma, ou melhor, um canalha pode ser muito inteligente, mas o inverso não acontece. Então, o Bolsonaro aí, com uma fala como essa, só pode estar sendo um grande mentiroso, um canalha, realmente, ou ele acredita naquilo e é um ignorante que também acaba se tornando um canalha. É realmente triste ouvir o Bolsonaro falando assim, porque ele ainda consegue iludir, levar uma manada junto com ele, pessoas que não têm más intenções, mas acabam sendo utilizadas para o caos. E é óbvio que o Bolsonaro jamais conseguiria ser um Bukele, porque lhe faltam características para isso. Lhe faltam características básicas de um ser humano, como a coragem, por exemplo. Ele é uma pessoa extremamente debruçada numa estratégia de governo que é baseada simplesmente na defesa. Na defesa. Ele não ataca os inimigos, ele não prende os inimigos, ele simplesmente quer fazer parte da turma dos inimigos. E é isso que vai fazer o Bolsonaro, inclusive, ir para atrás das grades. Pablo Sonati. Cadê o Pablo? Timóteo, complementando ali o que o professor Fernando acabou de comentar em relação ao povo estar numa realidade paralela, o que eu tenho visto é o seguinte, Fernando, na minha vida, né? O fã não liga. O fã não liga o que o seu ídolo faz. Veja bem, tava esses dias o show do Justin Bieber, ele estava no playback, ele vomitou no palco e perguntaram pro fã, ele não liga. A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. O que vai acontecer com o Bolsonaro nesse momento é isso, ficar os fãs, aqueles que não ligam. Não importa o que ele faça, não importa como seja, com quem que ele esteja, o fã não liga. Por isso que a gente vê já está esvaziando, porque pessoas conscientes, a gente às vezes quando é adolescente segue uma banda, depois cresce, muda, para de seguir, procura uma coisa melhor, mais evoluída. Tem gente não, que fica bitolada a vida inteira. E essas pessoas são as que ainda estão seguindo o Bolsonaro, por isso essa queda vertiginosa, mas ainda, 30, 40 mil pessoas. Em relação ao que ele disse aqui, de ser o Bukele, ele está confiante
nesses fãs que ele tem. Porque ele sabe, ele foi presidente, ele sabe que o Brasil, ele entregou o Brasil para a esquerda, para os globalistas, para o sistema. Só que ele tem confiança de que o povo continua fã dele, como diz o professor Fernando, numa realidade paralela, dormindo, em coma, e ele vai apostar nisso o tempo todo. É a única estratégia que o Bolsonaro tem hoje. Ele tinha a presidência e a caneta na mão. Hoje ele não tem mais nada. Hoje ele tem uma popularidade caindo, os amigos dele, que são todos do sistema, corruptos, safados, e a única estratégia que ele tem é tentar ainda apostar que o povo está dormindo e ainda é seu fã. Mas, como eu já disse, está caindo cada dia mais. 9 horas e 41 minutos. Professor Fernando Melo. É muito estranho, né? É inacreditável, porque o Valdemar Costa Neto, que hoje é o BFF aí do Bolsonaro, né? É o best friend forever do Bolsonaro. O Bolsonaro estava morrendo de saudades do Valdemar, ele até disse, né, que infelizmente o Xandão tinha impedido que eles se comunicassem, o Bolsonaro estava morrendo de saudades do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto é um dos homens que o Bukele brasileiro prenderia primeiro. Então eu acho estranho. Eu acho, se fosse o Valdemar, eu ficava com uma pulga atrás da orelha com o Jair. Porque, e se o Jair volta, hein? O que será do Valdemar? É uma piada o que o Bolsonaro está dizendo. Se a gente retroceder, né, se a gente lembrar lá como foi no início do governo Bolsonaro, aquele início alvissareiro, com a entrada surpreendente, que ninguém imaginava, a entrada do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, de repente, o grande herói da República, o Sérgio Moro, que estava prendendo toda a bandidagem de colarinho branco, de repente o Sérgio Moro se torna ministro da Justiça do governo do militar Bolsonaro. Então, naquele momento, a gente pensou o quê? Acabou, né? Acabou a palhaçada no Brasil, agora vai começar uma nova era mesmo. Eu lembro que a pauta do Sérgio Moro, a principal pauta do Sérgio Moro, ele usava essa expressão, combate ao crime violento. O crime violento seria aquele crime que é cometido e gera violência contra pessoas, né? Diferente da corrupção e tal. Você tem ali saidinha de banco, um latrocínio, um roubo de celular, enfim, esses crimes que acontecem no ambiente urbano e que causam dano à integridade física das pessoas. O Sérgio Moro falava também sobre endurecimento de penas, que eu concordo muito com essa teoria, né, que o Sérgio Moro prega, não é dele, mas é uma teoria correta, de que, na verdade, o Brasil não precisa de novas leis contra o crime. O Brasil precisa aplicar as leis que já tem. Ou seja, imagina se todo assassino no Brasil ficasse 30 anos na cadeia. Estava ótimo, maravilha, já resolveria o problema do Brasil. O que aconteceu de fato? Nada. O que o Bolsonaro fez contra o crime violento no Brasil? Nada. O que o Bolsonaro fez contra o crime de colarinho branco? Nada. Como ele mesmo diz, né? Eu acabei com a Lava Jato. Então, o que o Bolsonaro fez contra a violência, contra o crime? Não fez nada. E ele foi presidente, como você está dizendo, Timóteo. Então, o Bolsonaro ele já tem experiência, né? Ele já teve uma experiência de governo na qual ele não entregou nada e está dizendo que quer voltar para não entregar nada. Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.